Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa da primeira série. Se você não se lembra, eu sou o professor Emerson e a gente vai ver os nossos objetivos de hoje. Vamos lá. Compreender as características composicionais do gênero poema. Gostam de poema? Reconhecer a voz presente no poema. Identificar as figuras de linguagem presentes no gênero poema. Tudo isso é o nosso assunto de hoje. Para a gente começar esquentando, já vamos a um quiz, bem rapidinho. O texto poético faz parte de qual gênero literário? Lembram? Gênero textual uma coisa e esse é gênero literário. Você tem 4 opções, vou dar um tempinho para você pensar ou pesquisar a respeito e volto para fazer a correção. Então, pessoal, conseguiu chegar a uma resposta? Lembram de algum desses gêneros literários? Vamos só ver. Narrativo, lírico, dramático e épico. É interessante dizer a vocês que os gêneros literários foi pensado por Aristóteles lá na Grécia, antes de Cristo. Ele deu os nomes dos gêneros literários, ele separou esses gêneros literários. E a nossa resposta é o gênero lírico. Tá? O poema, ou seja, o poema, aquele que é escrito sem parágrafos, ok? Ele é do gênero lírico. Uma observação, o gênero épico, ele caiu em desuso e acabou se transformando no narrativo. Então, o épico a gente nem usa mais. Hoje nós usamos narrativo, lírico e dramático. Temos esses 3 gêneros literários pensados lá por Aristóteles, bem antigamente. E para nós começarmos a entrar no nosso conteúdo de verdade, para a gente tentar entrar no nosso poema, trouxe um poema para vocês chamado Traduzir-se, do Ferreira Goulart. Já ouviram falar do Ferreira Goulart? Vamos ver? Vou fazer a leitura do poema para vocês e lembrando que leitura de poema precisa de uma entonação. Você não pode ler como se você estivesse lendo um texto em prosa, uma notícia de jornal, uma reportagem. Não, você tem que fazer umas entonações em seu texto, ok? Acompanhem comigo a leitura. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte, estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou de morte. Será arte? Fica a pergunta do Ferreira Goulart para a gente pensar a respeito. Será uma arte? Tudo bem? Vamos continuar? Vamos para a nossa atividade.
Como é chamada a voz expressa nos textos poéticos? Vou dar um tempinho para vocês pensarem ou pesquisarem a respeito e a gente volta com a resposta. E aí, gente, conseguiram lembrar como é chamada a voz expressa nos textos poéticos? Nós chamamos de eu lírico ou eu poético. Em alguns casos vocês vão encontrar o eu lírico, em outros casos o eu poético. As duas formas estão corretas. E mais uma atividade. Qual é o tema presente no poema? Agora, o que nós vamos ter que fazer? A leitura do poema novamente. Você vai fazer essa leitura aí na sua casa e vai tentar buscar o tema que o poema nos traz. Vou deixar aqui para vocês o poema com todas as estrofes para que vocês possam fazer a leitura e encontrar o tema. Já voltamos para falar sobre isso.
Então, gente, conseguiu pensar a respeito do tema que o nosso poema Traduzir-se do Ferreiro Goulart nos traz? Vamos ver. O tema é a contradição, o ser contraditório. Lembram lá do poema? Uma hora ele era isso, outra hora ele era aquilo. Então eram coisas diferentes, esse ser contraditório. E nós vamos continuar com atividades com relação ao nosso poema. Já que o meu tema é contraditório, quais são palavras, expressões ou ideias que são contrárias? Quais são essas palavras lá no meu texto, lá no meu poema? Quais são essas palavras contrárias? Vou dar um tempinho para que vocês escrevam quais são essas palavras contrárias e voltamos já. E aí, conseguiram encontrar as palavras contraditórias
Caso você não tenha tido tempo de fazer as palavras contraditórias, porque não deu tempo de ler o poema, lembro a vocês que fica tudo lá no Classroom. Não deixem de acessar o Classroom. Extremamente importante para que os professores possam acompanhar o seu desempenho nas aulas, ok? Vamos ver então quais são as palavras que nós temos contrárias. Temos todo mundo e ninguém, multidão e solidão, pondera e delira, permanente e de repente, vida e morte. Eu tenho expressões e palavras que são contrárias, ok? Tudo isso faz parte de uma coisa chamada figuras de linguagem. Vocês lembram de figuras de linguagem? Vocês já estudaram isso, possivelmente no 8º, no 9º ano. E agora a gente vai ver as figuras de linguagem que estão presentes no poema Traduzir-se. Chamamos de antítese. Olha só como esse nome é importante. Qualquer coisa, faz uma anotaçãozinha aí no seu caderno. Antítese. A figura de linguagem que expressa uma oposição. Então, a antítese é uma oposição. Vida e morte. A vida é contrária da morte. São coisas opostas. Chamamos de paradoxo a figura de linguagem que expressa uma incoerência, uma contradição permanente e de repente. Já não são coisas opostas. Se eu for procurar lá no dicionário de antônimos, eu não vou encontrar como oposto, mas eu tenho o quê? Uma ideia, expressa uma incoerência. Então, ó, lembrando, antítese, eu tenho o quê? Uma oposição, ela está explícita, vida e morte. Depois eu tenho paradoxo como ideias contrárias a respeito de uma coisa. E agora, uma atividade. Pintar no poema as palavras que se repetem. Essa atividade eu vou fazer com vocês. Para isso, a gente vai voltar lá no poema Traduzir-se e vamos ver quais são as palavras que se repetem, ok? Um tempinho, a gente já vê.
Ok, um exercício bem simplesinho, né? Conseguiram encontrar as palavras que se repetem? Vamos ver. Uma parte de mim é outra. Estas são as palavras que se repetem. E olha que bonito que ficou isso. Uma parte de mim é outra. Interessante, né? Faz a gente refletir um pouquinho nessas palavras que ficaram repetidas no nosso poema. Isso eu tenho como anáfora. Essa repetição chama-se anáfora. A anáfora consiste na repetição de uma palavra ou expressão para enfatizar o sentido. Então, quando eu fizer um poema que tiver repetição, eu estarei utilizando uma anáfora, ok? Agora, trouxe para vocês somente a primeira estrofe. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo. Outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Olha que interessante. O meu eu lírico está dizendo que uma parte é e a outra parte é também. Ou seja, eu tenho aqui algo que nós chamamos de metáfora. Já ouviram falar de metáfora? Algumas pessoas gostam de utilizar a palavra metaforicamente dizendo, coisas assim dentro de uma conversa. Mas vamos saber certinho o que é uma metáfora. A metáfora é um termo empregado com significado de outro, por haver entre ambos uma relação de semelhança. Ela é muito parecida com a comparação. Metáfora e comparação são coisas bem parecidas. É a aproximação de dois termos ligados por um conectivo. Qual é a diferença entre metáfora e comparação? Eu vou ter um conectivo. A metáfora eu também comparo, só que eu não uso esse meu conectivo. Lembram? Uma parte de mim é e outra parte é. Então eu tenho uma metáfora porque faltou um conectivo. Difícil isso? Acho que não, né? Agora uma atividade para você praticar aí no seu caderno, para ver se você conseguiu entender o que é uma metáfora e o que é uma comparação. Vou pedir para que vocês reescrevam a primeira estrofe do poema, substituindo as metáforas por comparações. Se você foi esperto, você percebeu que lá nos outros slides nós tínhamos algo que estava em vermelho. Já era uma ideia do que era a metáfora. Agora você vai fazer uma comparação. Um tempinho para você fazer isso e voltamos já.
E então, reescreveram a primeira estrofe do poema aí no caderno de vocês? Então, vamos ver aqui. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar a minha metáfora. Onde está a minha metáfora? Olha, uma parte de mim é todo mundo. Aqui está a minha metáfora, é todo mundo. Outra parte é ninguém. Ali está a minha metáfora, no é ninguém. E para fazer a transformação de metáfora para comparação, é muito simples. Eu só vou precisar utilizar o quê? Um conectivo de comparação. Qual é o conectivo de comparação mais usado no nosso dia a dia? Conseguiram encontrar? Lembraram dele? Vamos ver? Olha só. Uma parte de mim é como todo mundo. Outra parte é como ninguém. Fundo sem fundo. Eu tenho o quê? Uma comparação, porque eu estou usando um comparativo, estou usando um conectivo de comparação, ok? Qual é o conectivo? O como, muito usado no nosso dia a dia, na nossa fala. Vou comparar coisas, vou utilizar o conectivo. Qual conectivo? O mais comum é o como, ok? Vamos agora para um quiz bem fácil, como todos esses que a gente está fazendo, só para ver se a gente entendeu bem mesmo. Qual das alternativas não apresenta um conectivo de comparação? Lembrando, gente, não apresenta. Muito cuidado nos enunciados quando a gente tem não, coisas como incorreta, porque a gente tem que prestar bastante atenção no enunciado. Vou dar um tempinho para vocês pensarem qual dessas daqui não se trata de um conectivo de comparação e voltamos para fazer a correção. E aí, conseguiram pensar? Viram as semelhanças entre esses conectivos? Vamos dar uma olhadinha? Como? Eu sou como fulano, então eu tenho uma comparação. Tal qual. Ele é tal qual o pai. Olha, outra comparação. Todavia. Todavia não é um conectivo de comparação. Tá? Lembram quando vocês aprenderam lá nas primeiras aulas orações coordenadas? Vocês tinham aqui o todavia, que era aquela oração coordenada adversativa. É sempre bom vocês relembrarem as aulas. Por quê? Porque elas caminham sempre juntas, ok? E o assim como também um comparativo de comparação. E para finalizar, acredito que hoje ficou certo para vocês o que se trata uma metáfora, o que é uma comparação, como nós fazemos a leitura de um poema e a gente vai ver o que nós aprendemos. Só para a gente relembrar. Relembrar é sempre bom. Vamos lá. O poema é um texto escrito em versos. Versos. Como são os versos? Aquele que acaba não indo até o final da linha. A gente começa mais ou menos no centro da folha. Esses são os versos. Divididos ou não por estrofe. No poema, eu posso ter um poema dividido em estrofes, ou posso ter um poema em uma estrofe
única. Não tem problema, certo? Pode ou não ser dividido em estrofes. Chamamos de eu lírico ou eu poético a voz expressa no poema. Olhem só, nós vamos entrar com mais detalhes com relação a eu lírico na nossa próxima aula, mas já fique sabendo que o eu lírico é a voz expressa no poema, não é a voz do autor, é a voz do eu lírico, é a voz de uma outra pessoa que está naquele poema. Isso é importante lembrar. O que é uma antítese? São figuras de linguagem, certo? Essas daqui são as minhas figuras de linguagem. Mas o que é uma antítese? São palavras opostas. Lembram? Vida e morte. São palavras opostas. Que palavras opostas você consegue se lembrar aí? Dia, noite, certo? Também palavras opostas. Paradoxo são ideias contrárias, incoerentes. Muito cuidado. Antítese e paradoxo são muito parecidas. Qual é a diferença? Antítese eu tenho palavras opostas, são antônimos. Depois eu tenho paradoxo, que são ideias contrárias. Muito parecido, mas acredito que vocês não vão se confundir mais. Anáfora. Anáfora é a repetição de palavras ou ideias presentes em um poema. Tá? Então, eu tenho a repetição de palavras ou expressões presentes ali no meu poema. Isso é feito com a intenção. Não é porque o autor se confundiu, repetiu demais. Não, não é isso não. Ele teve a intenção de ficar repetindo, certo? Depois eu tenho a comparação. O que é a comparação? É a aproximação de dois termos ligados por um conectivo. Então, eu vou comparar dois termos e vou utilizar um conectivo. Na aula de hoje, a gente falou do como, que é o comparativo mais comum do nosso dia a dia. Mas nós temos o assim como, o tal qual, igual aquelas palavras que estavam ali no nosso último quiz, ok? E a metáfora é uma comparação também, mas sem o conectivo de comparação. Então, eu tenho também esses dois muito parecidos. Como que eu vou fazer para não me confundir? A comparação vai ter um conectivo. A metáfora é sem conectivo. Difícil? Estava difícil a aula de hoje? Gostoso estudar poemas, né? Eu gosto bastante dos poemas porque eles nos trazem assim alguma sensação de tranquilidade. E nesse momento que nós estamos em casa, é interessante que a gente distraia um pouco a nossa mente com alguma literatura. Se você gosta de poemas, vou deixar aqui, dois sites para que vocês acessem. Portaldaliteratura.com. Primeiro, vou falar desse portaldaliteratura.com porque se você é uma daquelas pessoas que gostam de escrever poema, olha que legal, você pode mandar para eles e o seu poema fica lá disponível na página deles e você se torna um autor de poema. Olha que interessante. Vai que você acaba gostando bastante disso e se torna um novo Ferreira Goulart. Pense sobre isso. Depois eu tenho o escritas.org, que reúne uma seleção de textos de poetas e poetisas bem renomados da literatura brasileira e outras literaturas. Bem, pessoal, hoje ficamos por aqui. Agradeço vocês e até a próxima.